Senhor presidente, senhor relator, senhores deputados e deputadas, boa tarde. Eu acho que o primeiro ponto que a gente deveria ter muito claro em mente é que as reformas discutidas nessa casa, elas têm o desafio de conseguir olhar para frente e tentar imaginar como será a ordem econômica daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Não basta olhar como era, não basta olhar como é, mas precisamos olhar para frente. A reforma da Previdência, por exemplo, na minha opinião, e eu falei isso quando fui chamado para o debate, teve várias falhas e, por exemplo, gerou uma legião de brasileiros e brasileiras descartáveis, pessoas que, ao longo dos próximos anos, com 55, 60 anos de idade, se perderem seus empregos, não terão acesso à aposentadoria, pessoas que não têm poupança e pessoas que não vão poder sequer resgatar as contribuições que fizeram em vida. Ele é tripartite, seja as contribuições previdenciárias que fizeram, ou seja, tiveram o seu dinheiro tomado pelo Estado e não receberão nada de volta, não conseguirão se empregar novamente numa economia que tem pouco espaço por causa das mudanças tecnológicas para pessoas com essa idade e serão descartáveis nesse novo modelo. É por isso que a gente tem que saber olhar para frente, né? E nessa reforma administrativa, PEC 32, eu acho que é importantíssimo a gente tentar ter esse olhar de como será a nova ordem econômica nacional e também mundial. E é uma economia que os anos vem mostrando, e a pandemia acentuou essa tendência, onde monopólios e oligopólios privados vão comandar setores que têm uma relevância total na vida de todos nós. E o Estado é o único que tem a capacidade de nos proteger das situações que esse novo paradigma pode trazer. Então, eu queria me focar hoje, até por conta da limitação do tempo, na proposta que inclui no artigo 173 da Constituição os parágrafos 6º e 7º, e que, segundo a proposta, vedam ao Estado instituir medidas que gerem reservas de mercado que beneficiem agentes econômicos privados, empresas públicas ou sociedades de economia mista, ou que impeçam a adoção de novos modelos favoráveis à livre concorrência, exceto nas hipóteses expressamente previstas nessa Constituição. Existe algo por trás de todas essas reformas, que é uma tese de que um Estado menor, seja fruto de reformas como essa proposta ou de privatizações, por exemplo, é a melhor maneira de termos um cenário de concorrência ótima entre empresas, o que nos geraria o melhor resultado em termos de produtos e serviços oferecidos para as pessoas. Sim, eu digo cenário de concorrência ótima, porque livre concorrência é um conceito utópico. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? O que existe são as melhores condições de competição entre os agentes, entre os participantes da economia, que podem, sim, refletir em benefícios para consumidores e trabalhadores. E é exatamente por isso que eu trago um outro artigo da Constituição Federal, pouco falado, que já prevê o princípio da livre concorrência. Isso já está na Constituição Federal, no artigo 170. O artigo 170, que tem como caput a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E o quarto princípio é o princípio da livre concorrência. Mas existem outros 8 princípios. Entre eles, a defesa do meio ambiente, a defesa do consumidor, a redução das desigualdades regionais e sociais, o tratamento favorecido para empresas brasileiras de capital nacional e de pequeno porte. Ou seja, todos esses princípios colocados em pé de igualdade. Porque não basta ter a busca pela livre concorrência se isso não resultar em redução das desigualdades, se não resultar na defesa do consumidor, do meio ambiente, se não resultar na busca pelo pleno emprego, que é outro princípio, se não resultar em condições melhores para as pequenas empresas. Isso tudo se baseia numa tese chamada
neoliberal, né? Nome que às vezes gera preconceitos, que é a tese de que quanto mais estimularmos as empresas a ter lucro, mais as empresas vão buscar oferecer aquilo que gera maior utilidade para as pessoas, porque as pessoas estão dispostas a pagar mais por aquilo que gera mais utilidade. Isso vai fazer com que as empresas corram para aqueles setores que dão maior lucro para oferecer seus produtos e serviços. Ao ter um lucro grande, isso vai atrair a concorrência. Ao atrair a concorrência, essas empresas vão disputar a matéria-prima, vão disputar a mão de obra e vão ter que disputar os consumidores. Isso vai fazer com que elas paguem mais pela matéria-prima, pela mão de obra e abaixem seus preços. Então, aquele lucro que ficava na empresa, nos donos, nos acionistas das empresas, vai transbordar e gotejar para baixo, fazendo com que todos possam ganhar, até que a margem de lucro fique pequena e as empresas pulem para o próximo setor que vai gerar mais utilidade para a economia. O famoso trickle-down economics, ou economia do gotejamento. E o conceito é muito sedutor, porque a lógica matemática que ele parece ter é muito convincente. Mas existem dois problemas. O primeiro é sobre o conceito da utilidade, o que a gente chama de utilidade. Isso a gente não teria tempo para falar aqui, é o tema do último livro que eu escrevi. E o outro conceito que é importante a gente ter é a questão de que, quando uma empresa ela consegue ser a primeira a vencer em um setor, essa empresa ela acumula, junto com isso, poder econômico. E esse poder econômico faz com que essa empresa consiga criar barreiras para que outras não entrem, fazendo com que você tenha a formação de monopólios, oligopólios e barreiras de entradas, sejam barreiras de entradas regulatórias, políticas, ou até da ordem do financiamento que essas empresas conseguem, do custo do financiamento e do acesso a várias coisas que são necessárias para ofertar os seus produtos. É como o Teorema de Mateus, né? Esse suposto teorema que se baseia na mensagem bíblica do livro de Mateus, está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, ele diz o seguinte: a quem tem será dado, e este terá em abundância. De quem não tem, até o que ele tem será tirado. Ou seja, a acumulação naqueles que têm e aqueles que não têm cada vez mais dependentes dos que têm e cada vez com menos. A causação circular, que é esse poder de, quando você tem acesso, né, a poder econômico, a poder político, isso ser usado para gerar mais poder econômico, mais poder político. E aí vale a pena a gente observar o que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que desde a década de 80 adotou medidas nesse sentido de diminuir o Estado, né? Isso aconteceu na época de Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher no Reino Unido. Você tem que, de metade da década de 70, nos Estados Unidos, até 2014, apesar do Estado ser cada vez menor, apesar de toda essa política que supostamente incentivaria a concorrência, mais de 3/4 das indústrias americanas, isso são dados da OCDE, da última conferência que houve exatamente sobre concentração de mercado na OCDE, mais de 3/4 das indústrias americanas aumentaram a sua concentração. E os países europeus, onde essa política de diminuição do Estado não foi tão grande, de privatização não foi tão grande, essa tendência não foi verificada. Ou, se foi verificado numa intensidade menor. O markup, que é aquilo que te leva a taxa de lucro que você tem nas empresas, quanto que você coloca acima do custo, entre a década de 50 e 80, ele era em torno de 20% nos Estados Unidos. Depois da década de 80, com menos Estado, supostamente o que deveria fazer uma maior concorrência e diminuir o markup, esse markup foi para 67% em relação ao custo marginal das empresas. E é importante a gente se perguntar de quem que a gente está falando quando a gente fala em iniciativa privada. Se a gente está falando dos donos das empresas ou se a gente está falando dos trabalhadores da iniciativa privada. Porque nos Estados Unidos também, desde a década de 80 até hoje, os trabalhadores da iniciativa privada não tiveram aumento real nos seus salários. Eles, se você for olhar os trabalhadores do chão de fábrica, têm hoje a mesma renda real de 40 anos atrás. Já o 1%, os donos dessas empresas, esses sim, tiveram um ganho absurdo. Por quê? Porque, além de monopólios e oligopólios, quando você não tem essa possibilidade do Estado participar e, às vezes, sim, interferir, criando, sim, condições que depois estimulem essa competitividade, você tem aquilo que a gente chama de monopsônios ou oligopsônios,
que é o quê? Só uma ou duas ou três ou quatro empresas que vão poder contratar também. Uma concentração das empresas que vão comprar os insumos, vão comprar os materiais que vão ser usados. E aí você tem a possibilidade não só de aumentar preços, mas de diminuir salários. E foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem, por exemplo, situações onde a Apple, a Google, a Intel e a Adobe se uniram para uma não tirar funcionário dos outros. E aí você tem o quê? Empresas que dominam todo o mercado e pessoas que trabalham para essas empresas, onde o Estado acaba não tendo mais ferramentas para poder interferir e tem seus salários cada vez mais diminuídos. Todo o ganho de produtividade que você tem vai parar na mão dos acionistas. E o pior, até a década de 80, do final da Segunda Guerra até a década de 80, você tem um crescimento do PIB americano médio de 3,7%. Da década de 80 até antes da pandemia, de 2,7%. O caso do setor bancário aqui no Brasil é um caso importante para a gente analisar. Porque, veja bem, a gente tem o segundo setor bancário mais concentrado do mundo. 80% dos ativos na mão de 5 bancos. Na China, isso é 37%, na Índia, 36%, nos Estados Unidos, 43%. A Holanda, um país que tem 12 vezes menos gente do que o Brasil, uma população de cerca de 17 milhões de pessoas, é o único país que tem uma concentração bancária maior que o Brasil. E veja que, desde o Plano Real, o Estado tem diminuindo a sua presença. O Estado, os bancos estatais, que tinham quase 20% do setor, foram privatizados. E veja bem, quando você tem uma análise do que deveria ser feito, tem uma análise interessantíssima que eu convido os senhores deputados e deputadas a ler, do professor Alessandro Ottaviani, no site da Conjur, um artigo super bem escrito sobre isso, e quando ele fala sobre soluções para isso, ele começa o seguinte: o primeiro, ou seja, a primeira solução é colocar os bancos estatais no seu devido lugar, sindicando-os a oferecer crédito com mais acesso e em melhores condições, voltados aos pequenos e médios negócios, a inovação tecnológica, a cultura, a agricultura, a infraestrutura. A PEC 32, e principalmente essa mudança, no artigo 173, esvazia as empresas públicas com o discurso de estimular a livre competição, dizendo que isso deveria melhorar preço e qualidade dos serviços. Mas, na verdade, ela baliza as condições do mercado de trabalho pelo que é oferecido na iniciativa privada, que não deveria ser baliza. Se a iniciativa privada fosse baliza de mercado de trabalho, a gente não teria uma população onde 50% da população, o mais rico dos 50% mais pobres brasileiros, tem uma renda per capita média de R$700. Isso é o mais rico. Isso significa que a gente tem 105 milhões de pessoas no Brasil vivendo com uma renda média igual a do Haiti. A gente tem o Haiti com uma população maior do que da Alemanha. Essa mudança impede, por exemplo, os programas de desenvolvimento setorial, que podem contar hoje em dia com aportes de fundos públicos, porque isso pode ser considerado fomentador de reservas de mercado para empresas privadas. E é importante a gente ter na cabeça que essa concentração da atividade econômica nos pequenos grupos vai interferir diretamente na capacidade do Estado de promover condição justa de livre concorrência. A melhor concorrência que pode existir não é sem Estado. O Estado ele cumpre o papel, por exemplo, através de seus bancos estatais, por exemplo, através da Petrobras, por exemplo, através da Eletrobras, de forçar um ambiente competitivo e de não permitir que ambientes com oligopólios, com monopólios naturais, que é a direção que a economia está seguindo, sejam criados. E depois, criados, não ter a possibilidade de fazer nada. Lembro, a livre concorrência já é garantida como princípio na Constituição Federal, no artigo 170. Isso que estamos falando, a proposta, a PEC 32, é uma proposta administrativa e, da forma como está sendo colocada, mais parece uma reforma de todo o Estado. A gente tem que saber olhar para frente. Não soubemos, na minha opinião, na reforma da Previdência, e criamos bombas que vão estourar ao longo dos próximos anos. É hora da gente olhar com cuidado. Eu me coloco à disposição dos deputados e deputadas, não dá para entrar mais em dados por conta do tempo curto, mas estou à disposição de qualquer um, de qualquer partido, para poder debater todos esses temas com o tempo que for preciso para poder ajudar da melhor maneira. Obrigado, presidente.